Boa noite. Boa noite, Vânia. Vou guardar um pouquinho, né? Como sempre. Boa noite, Zete. Vou guardar uns 5 minutinhos. Lembrando, quem quiser pegar o Evangelho, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o copo d'água aí também, né? Bom dia. Tirar o microfone aqui. Boa noite, Jura. Boa noite, Grazi. Sandra, boa noite. Boa noite, Soraya. Vou esperar mais um pouquinho, como sempre. Uns 3 minutinhos. Se tiverem algum nome, por favor, mandar aqui no chat, tá? Eu tô acompanhando do lado aqui, no computador. Eu tenho alguns aqui que mandaram no grupo do Farol, mas se tiverem mais algum, podem mandar aqui. Giacomo já tá. Câncer no pulmão. Vou vibrar por ele, né? Sim, por toda a família, né? Pode deixar, velho. Tem fé. Vou conversar um pouco sobre isso hoje, inclusive, né? Sobre um tipo de atendimento aí que talvez a gente vá começar. Na verdade, o Roberto fez uma proposta de
de um atendimento que a gente ia se aproximar um pouco mais dos atendidos, e eu andei estudando algumas formas que existem para fazer isso. Kátia Hirose. Então, isso vai direto de encontro a como é que a doutrina espírita pode ajudar, né? Conhecimento da doutrina espírita. Por que a gente fala que ela é consoladora? Vou conversar um pouco sobre isso hoje. Mais um minutinho a gente começa. Ilane Igor Franco. Começar então, pessoal. Hoje, de onde surgiu essa conversa que a gente vai ter hoje, né? A gente tem voltado agora, aos poucos, a fazer trabalhos à distância, tá? A gente fez um primeiro encontro essa semana, que eu estava tendo no Farol. A gente teve alguns problemas com a internet, né? Vocês viram no início com o Roberto, mas a gente vai fazer esses ajustes técnicos. Mas a gente fez um primeiro tratamento ali com os trabalhadores essa semana, e a gente deve retornar aí aos trabalhos, fazer atendimentos à distância, né? Tem muita gente precisando, a gente não pode se isentar, a gente vem com as lives, mas está na hora de a gente buscar uma alternativa para... Som um pouco baixo, Ana? Deixa eu subir aqui. Melhorou? Se a música estiver muito alta, me avisa, tá? Eu posso desligar. Mas o que... Deixa eu baixar um pouquinho. O que a gente tem discutido é como voltar a ajudar e ao mesmo tempo respeitar essa pandemia, respeitar essa situação, é um momento de reflexão que o mundo inteiro precisa passar, né? E eu vou começar o raciocínio de trás para frente, né? Eu vou ler um trecho aqui do Livro dos Espíritos para vocês, que é a pergunta número 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será os seus sofrimentos morais? E os Espíritos responderam, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, na verdade, a gente conhece, né, esses defeitos, esses vícios, a gente repete diversas vezes aqui em palestras, só que o ponto mais importante da pergunta é se o homem é o causador de suas dores, e o homem é o causador de suas dores. Ou seja, qualquer tipo de dor que a gente vê em qualquer lugar, na gente, em outras pessoas, parte ou dessa pessoa ou de mim mesmo, da forma que eu encaro as coisas. Ou seja, eu sou o responsável pela dor que eu sinto. Então, partindo desse pressuposto, né, até tem um outro trecho aqui que é interessante, que eu li para vocês semana passada, nos domínios da mediunidade. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Ou seja, a gente dá o passe, a gente alivia, mas quem vai se curar é o interessado. Então, de novo, né, todas as vezes vai e volta, né? Ou seja, a gente recebe ajuda, mas quem tem que se curar somos nós mesmos. Então, a partir desse pressuposto, né, o que isso traz para a gente? Uma necessidade de se responsabilizar, né, pelas nossas dores e resolver elas. Ao longo da história, se a gente for olhar as religiões, principalmente as mais dogmáticas, um pouco mais, né, aquela postura de sentar e ouvir e aceitar, né, e de que o fim é daquela forma, né, ou vou para o céu, ou vou para o inferno e vou passar o resto da vida nessa forma. O que isso fez, né? Então, a gente não pode se culpar também de estar nesse estágio, porque a gente vem de anos e anos, encarnações e encarnações, em que o nosso modus operandi é de simplesmente aceitar e não tentar entender, raciocinar em cima, é aquilo lá, que é
aquela pessoa que está fazendo uma palestra, etc., que lá é a verdade, né? Que aquele, seja qual for a religião, né, o doutrinador está falando, aquela é a verdade, eu tenho que agir dessa forma, eu não questiono, eu simplesmente sigo assim. Então é uma postura que falta ação nessa postura, né? E a gente passou muito tempo dessa forma. Então a gente tem sim o hábito de sentar, ouvir, fazer a prece, mas a gente muitas vezes não tem o hábito de partir para ação, para modificar, não tem o hábito de sentir uma prece, não tem o hábito, né, de realmente se envolver e se aprofundar nas nossas questões, nas nossas dores, né? Então, partindo disso, existe, né, uma forma de atendimento nas casas espíritas, que é a gente faz entrevista com vocês hoje, sempre fazemos, não é tão distante, mas existe uma forma um pouco mais, uma conversa um pouco mais longa, que é o atendimento fraterno, né? Então, conversando com o Roberto, ele sugeriu a gente começar a fazer alguns tipos de ligações, né, para atendidos, dar uma olhada nas fichas, né, ver se estão bem, alguns casos que estavam mal, assim, que terminou a pandemia e ficaram sem assistência, e a gente fazer isso à distância, né? E aí a gente tinha pensado em entrevista, uma conversa, perguntar como você está. Aí eu comecei a dar uma olhada, né, em alguns materiais, né? A gente tem já uma apostila de entrevistadores, somos todos treinados na casa para fazer, grande parte para fazer entrevistas. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa questão do atendimento fraterno, né? Tem um livro do próprio Divaldo Franco que se chama Atendimento Fraterno, né? Onde ele é entrevistado e tem algumas considerações, e tem o Marlon Hay, que tem um curso e tem um livro também escrito, né, sobre esse tipo de assunto. E eu fui puxando algumas formas ali da gente raciocinar isso, e o que eu queria mostrar para vocês é como isso é benéfico, tá? Parece um pouco desconfortável, porque te chama um pouco para ação, né? Mas é só assim que a gente muda, porque a partir do momento que a gente toma a responsabilidade, ao mesmo tempo que agora a responsabilidade é minha, parece que pesa, ao mesmo tempo, a hora que eu quiser eu mudo, é só eu entrar em ação, é só eu botar minha vontade para trabalhar, né? Então, o que se fala ali no início desse livro, né? Fala muito que as patologias da alma vêm da violência, do ódio, do ciúme, do ressentimento, amargura, suspeita, insatisfação, né? Então, a gente encontra na alma encarnada, o espírito, né, que a gente chama de alma quando está encarnado, essas matrizes, né, do bem e do mal que a gente faz. Isso cria uma vibração, e essa vibração pode virar doença, pode virar alegria, pode virar seja lá o que for, né? Então, com o efeito dessas dores aí que a gente irradia, né, isso vai atrair certos tipos de companhias, vai atrair certos tipos de situações, certos tipos de assuntos, né? Então, o espírito encarnado vai imprimir no seu elemento físico os distúrbios profundos que você tenha carregado aí ao longo da sua existência, ou seja, profundos dentro de você, não dentro de outras pessoas, né? Tinha um trecho interessante que eu tinha pego aqui. Isso aqui é legal. Então, o ser humano é, em qualquer situação, aquilo que aspira, ou seja, aquilo que você quer, aquilo que você irradia do que sente, e os interesses que você cultiva. Ou seja, você é meio que como se fosse uma atmosfera que vai irradiar e ao mesmo tempo atrair esses pensamentos, esses sentimentos. Então a gente está sempre circundado de pessoas com ideias parecidas com a nossa. Então, por isso que vivem repetindo hoje em dia, né, esses livros de autoajuda, que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Isso faz sentido, faz sentido. E aí, às vezes você quer forçar uma troca, né? Vou para um meio diferente, e no começo é desconfortável, aí você volta para aquele meio que você estava. Mas se você insistir e começar a se condicionar, você vai mudar, certo? Então, o atendimento fraterno é basicamente um processo em que a gente vai buscar o quê? A auto-iluminação, que a pessoa se ilumine. Eu não vou resolver o seu problema no atendimento fraterno. Eu não tenho essa capacidade, infelizmente. A gente, como Jesus também não tinha, com todo o poder que ele tinha, você vê, às vezes ele curou algumas pessoas que ficaram doentes de novo, ou seja, ele usou
como falou lá em cima nos domínios da mediunidade, ele usou o magnetismo dele, curou a pessoa, que é muito mais impressionante do que o nosso, diga-se de passagem, né? Curou a pessoa, mas a pessoa não quis se curar, ela voltou a ficar doente, certo? Então eu não tenho esse poder, né? E eu queria falar para vocês aqui a definição que Divaldo Franco dá, né? No começo do livro, já que ele fala do atendimento fraterno. É uma psiconeuroimunologia. Aqui não, desculpa. Esse trecho aqui. O atendimento fraterno é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema no indivíduo que se acerca da casa espírita com ideias não correspondentes à realidade. Pode-se dizer que, desse contato pessoal que antecipa o passe, muitas vezes o cliente já se beneficia, sendo até mesmo desnecessária a aplicação da bioenergia. Ou seja, o que ele fala? Ele fala... E no que vai se basear isso? Ou seja, você chega com problemas lá, muitas vezes porque você tem uma percepção errada da realidade. E aí que está o ponto central que diferencia você ir procurar no centro espírita, você ir procurar um psicólogo, um médico, etc. Uma coisa muito importante, um preceito: sempre que você chegar no atendimento fraterno, se alguém disser que é espiritual, não é médico, desconfie, tá? A gente sempre tem que apoiar que você busque o auxílio médico. Por quê? A princípio, uma coisa que se percebe muito, né, em diversos... Primeiro, porque não sabemos ainda responder, né, e provavelmente nem saberemos. Você vai ter que encontrar essa resposta de 100% que é esse problema. Segundo, mesmo perturbações espirituais, isso já tem vários livros que demonstram, a longo prazo, aqueles fluidos maléficos exercendo influência no seu organismo, vai virar físico. Você vai precisar de um médico. A partir do momento que já acarretou um problema físico, ou seja, isso já estava há muito tempo acontecendo, já virou, é médico mesmo. A gente vai ter que responder, a gente vai ter que resolver isso no plano material. Lógico que tem cirurgias espirituais, etc., mas você vai precisar sim de um médico, vai precisar sim de um profissional, e a gente sempre vai aconselhar isso. E se você confia mais na nossa palavra para aconselhar isso, nós temos mais dever ainda de aconselhar isso. Então, como é que se passa esse atendimento fraterno, esse tipo de tratamento que a gente está pensando em fazer, né? Começar a colocar no farol de Ismael? Basicamente, a gente vai marcar uma conversa, e essa conversa ela pode ser um pouco mais longa, e vai ser mais longa. Nessa conversa, a gente vai tratar de você, que estiver conversando conosco. A gente não vai tratar do seu filho, do seu marido, dos problemas do seu marido, os problemas... O atendimento fraterno é com a pessoa que está conversando com o entrevistado. Então, a gente vai te conduzir até que você olhe para você mesmo, certo? Então, durante essa conversa, o que eu vou acabar percebendo? Eu vou acabar percebendo que ali talvez tenha um sentimento de ingratidão. Ali talvez tenha aí vai entrar a percepção da pessoa que está atendendo. Talvez a gente vai perceber uma mágoa, vai perceber um ódio, vai perceber um egoísmo, que daí é a base de tudo, né? E talvez alguns temas. Por exemplo, perdi um ente querido, o que vai acontecer agora? Ele se suicidou. Ou algum outro tipo de assunto do tipo, né? Nesse mérito assim que para muitas religiões acabou e ele está no inferno, né? Ou então ele desapareceu, não existe espírito, eu nunca mais vou ver ele. Então a gente vai, através disso, trazer um tema. Eu vou trazer um tema, e aí a gente vai partir daquele princípio que daí sim o Espiritismo se diferencia, ele oferece uma coisa diferente. Que é o quê? Deus existe, Deus é bom, nós somos eternos, nós seguimos a lei do progresso. No final vai ficar tudo bem para todos, né? Porque é um progresso. A gente vai chegar lá em Jesus e vai continuar crescendo. E temos a reencarnação, o processo reencarnatório. Se a gente vai se basear em algumas desses pilares, que são preceitos iniciais para a gente, para aí sim te dar uma perspectiva diferente do seu problema, tá? Porque até uma analogia fazendo que, por exemplo, se eu estou aqui no meio dessa sala, eu estou aqui sentado numa cadeira, apaga a luz, como eu sei, eu acredito que essa cadeira está aqui,
Se eu começar a andar pela sala, eu vou desviar dessa, né? Mesmo com a luz apagada, eu vou desviar dessa cadeira. Ou seja, a minha conduta, a minha forma de andar vai levar em consideração que eu acredito que tem uma cadeira aqui. Só que a gente fala de espiritismo, fala de reencarnação, fala que os valores verdadeiros não são os da carne, mas a gente não se conduz como se a gente realmente acreditasse, né? E aí por isso que toda hora eles batem na tecla, falta fé, e falta mesmo, né? Porque a gente acaba ficando com medo de algumas situações e tomando atitudes mais tendenciosas, né, para o lado material das coisas. Então, se a gente começar a raciocinar um pouco mais esses problemas por essa perspectiva, tentar olhar de longe, como se fosse uma terceira pessoa, entendendo que aquele pontinho ali, aquela situação que vai durar uns 5 minutos, uma conversa com alguém que talvez seja constrangedora, e parece que ela toma a proporção, ela fica do tamanho do mundo, e aquilo lá é um ponto tão insignificante na sua eternidade, uma barreirinha que você vai passar que às vezes você carrega ela por 500 anos, porque você se deixa... É só uma passagem, você precisa daquilo. Você olha para uma perspectiva diferente e aquilo começa a diminuir. A emoção diminui, né? E a gente começa a levar isso para o dia a dia, né? Tá, é uma situação muito complicada, mas é algo que eu preciso passar, porque Deus é bom, né? E aí a gente começa a olhar para outros preceitos da doutrina. Tá, que eu vou falar para vocês aqui. Deus é bom, Deus é justo e etc, né? Mas tem algumas coisas, como por exemplo, alguns temas que a gente pode chegar no atendimento fraterno tendo uma conversa, né? A primeira seria, algumas pessoas, isso é muito comum, principalmente quando começam a frequentar o espiritismo e começam a se abrir, a prestar atenção nesses tipos de sensações, sentimentos, se chegar num lugar e não se sentir bem, né? E você começa a pensa, pô, eu tô sentindo a energia desse lugar, né? Parece que às vezes vem algumas opiniões na minha cabeça, algumas ideias inatas assim que vêm do lado do outro, e a gente pode procurar lá no Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde se fala, né, em uma das questões, que não só os espíritos influenciam, né, a sua vida, como muitas vezes eles acabam tendo mais influência do que você mesmo nas suas decisões, na sua forma de pensar e etc. E a gente fala dos tipos de obsessão, a gente fala das obsessões suaves, né, que seria só uma influência no pensamento, a fascinação, onde você recebe aqueles pensamentos e aquilo é verdade, e você toma aquilo por verdade, e você fala, jura de pé junto que aquilo lá é verdade, ou que as influências você recebe. E a subjugação, onde ele toma conta do seu corpo, você pode até ter momentos físicos, e você começa a entender certos tipos de situação por essa perspectiva. Então, você pode chegar lá, começar a conversar comigo e simplesmente ter uma curiosidade, falar, eu tenho muitos pensamentos, minha cabeça, às vezes, chegam algumas coisas muito fora do padrão do meu pensamento, né? Na verdade não tão fora, mas opiniões que eu sei que não são minhas. O que pode ser isso? Então a gente pode... O que eu vou fazer? Eu vou te falar, ó, tem esse capítulo, esse, a gente discute um pouco e você lê, você estuda e você reflete, né? Essa é a parte mais importante, tá? Eu posso falar de outro tema que seria, por exemplo, né, o porquê que a gente convive com tantas pessoas complicadas, mesmo dentro da família. Aí a gente pode falar do capítulo 12, do capítulo 7, da lei da sociedade, por que nós convivemos em sociedade. Lá se diz que a nossa única forma de se desenvolver, de crescer, é em sociedade. É ali que a gente tem algumas amarras, algumas pessoas que nos incomodam. E por que elas nos incomodam? De novo, volta para dentro. Por quê? Porque eu sou egoísta, porque eu sou intolerante, alguma coisa do tipo. Então é sempre uma reflexão. Aí você vai ler um pouco sobre esse capítulo, a gente debate um pouco, eu te aconselho sobre isso no Livro dos Espíritos como base. Vou lá no Seu Inferno usar mais alguns outros temas, posso pegar uma outra literatura de apoio, te mandar o material e você vai fazer seus estudos depois que a gente conversar. Ao mesmo tempo, eu vou pegar um feedback, isso pode ir para o nosso tratamento à distância, né? São as duas saídas de um atendimento fraterno. Um estudo para o atendido, uma conversa, um estudo, um desabafo, né? Que às vezes só de você falar essa emoção parece que ela já vai saindo, né? E também um atendimento, né, espiritual mais especializado, porque, como falei desde o começo,
O passe, ele não vai resolver o seu problema. O problema que ele vai resolver vai ser você. Mas o passe vai sim aliviar a sua dor e vai te possibilitar continuar na sua caminhada para que você tenha energia para ter esse estudo, para ter esse momento de compenetração, de olhar para dentro, né? E parar de olhar para fora. Pensar, sempre trazer esse olhar para dentro. E outros temas que a gente poderia entrar, né? A questão dos gozos materiais, né? E às vezes a gente fala, pô, mas Deus não é justo, né? Como é que existe droga? Como é que existe tanta coisa pra gente viciar? E olha que interessante a visão espírita disso, né? Qual o objetivo dessas tentações que a gente tem, tá vendo? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse o uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele o uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. É como a gente falou, a gente é muito instintivo, né? Então eu tenho assim, vamos dizer, eu tinha um aquário de peixes até para comentar, e o cara falou, não põe muita comida, senão ele come até morrer. Então você vê, isso diferencia a gente dos animais. Então a gente tem alguns vícios, por exemplo, o vício da gula, de comer um doce. Você come, tem uma hora, pô, você começa a engordar, aí você fica diabético, cara, tem alguma coisa errada. E aí entra a razão. Então, é gostoso, é prazeroso, o excesso de sexo também, a pessoa na hora aproveita, mas você vê que com o tempo vai te fazendo mal. Aí tem que entrar a sua razão, né? A razão tem que frear seu instinto, né? E é para isso que a gente fala de raciocinar durante a doutrina espírita. Então, para isso, Deus colocou essa prova, por quê? Para que a gente cresça com a nossa razão. Então, quanto maior a tentação, mais eu tenho que ter razão e vontade. Então, eu venho com a minha razão, faço uma estratégia, a partir de hoje não vou mais, vou fazer uma dieta, vou comer só coisas que me fazem bem, vou fazer meu evangelho no lar toda semana, né? Eu venho com a razão e aí vem o impulso, que é a vontade, né? A vontade para que você mantenha esse foco, né? E possa realmente ter um efeito benéfico aí na sua vida, uma mudança real. Então é razão, é vontade, tá? E aos poucos, como eu falei na última que a gente estava falando de emoções, o que você vai perceber, né? Como a caridade, né? A caridade ela gera a tal da serotonina, todos os mesmos hormônios que te viciam em comer um doce, mesmos hormônios que te viciam em exercício físico, que também é viciante, mas só que da mesma forma que o exercício físico, a caridade ela tem um esforço antes, né? Se você treina há bastante tempo, você vai ver que depois que você treina, a hora que você deita, você tem o prazer. A mesma coisa da caridade. Você vai trabalhar, vai ser fácil. É fácil ficar lá dando passo meia hora, às vezes até dói, né? Você tem que estudar e você vai passar a sua noite inteira ali. E a mesma coisa quando a gente vai distribuir alimentos na rua, né? Às vezes tem situações um pouco complicadas, né? As pessoas estão às vezes desesperadas, as pessoas, né, então não estão equilibradas. E não é assim um mar de rosas, mas depois que você vai dormir, depois que você vai dormir, sua consciência está tranquila. Se você for jantar depois ali, vai ser falar para você, eu gosto de chegar, fazer uma refeição boa, é a melhor refeição que eu tenho, assim, depois que eu termino um trabalho desse, consciência limpa, eu doei energia, eu preciso repor, eu estou bem, né? E isso vicia. Se a gente ficar insistindo, isso vai viciar, né? Então tudo isso, a doutrina espírita, com essa perspectiva de que nós somos eternos, de que Deus é justo, a gente para de se vitimar e parte para ação, certo? Porque assim, se é justo o que eu estou vivendo, assim, ó, na minha vida agora nesse encarno não aconteceu nada, mas invariavelmente eu não posso te dizer, por exemplo, que se você perdeu o filho é porque você matou alguém ou porque você fez aborto. Não posso te dizer isso, seria uma ignorância da minha parte. O que eu posso te dizer é que existem casos extremamente complexos. Se você começar a ler André Luiz, tem casos extremamente complexos. Você acha que a pessoa é uma vítima, que não é justo, que Deus se revolta com Deus. Aí quando você vai ver, aquilo normalmente é muito leve para o que já aconteceu anteriormente, tá? Então,
Isso que a doutrina espírita vem trazer. E outro, que se você continuar trabalhando, você pode ter feito o mal que for. Se você mudou de caminho e continuar caminhando nessa direção correta, você está fadado a chegar. A gente fala muito de céu e inferno, né? Jesus, Satanás, né? Que Satanás venha com a gente. A gente quer que ele... Porque a gente sabe que um dia ele vai para o outro lado. Porque é insuportável você viver no mal, né? Porque causa dor, causa desconforto, né? Alguma hora ele vai começar a mudar essa caminhada, né? Então essa é a perspectiva. Ninguém está perdido. Ninguém não tem solução. Quando a gente fala, vão ser pessoas levadas para mundos primitivos, né? Essa fase de transição, vão mesmo, mas é porque eles precisam. É como se... É o mais justo para eles, inclusive. É como se você tivesse, por exemplo, repetiu a terceira série e vai para a quarta e você não tem o conteúdo da terceira, você vai sofrer lá. Você não está ambientado. Então você vai precisar repetir a terceira série, né? Então, como o mundo... O que acontece? Você ficaria no mundo, mas como o mundo andou, é como se você estivesse na série e a série foi para frente, é o mundo. Então, vou ter que procurar uma outra terceira série. Eu vou ter que procurar um outro plano, outro planeta onde essa atmosfera seja benéfica, tenha tudo que eu preciso, tenha as matérias, os assuntos que eu preciso estudar ainda, né? São o quê? Um pouco mais de tolerância, um pouco mais, né? Eu tenho pessoas que provocam essa minha intolerância e me façam refletir sobre ela, certo? Então, outras coisas, a tal da ingratidão. A tal da ingratidão é um tema que a gente pode chegar. E aí, se a gente for ler lá no livro dos Espíritos, tem a pergunta 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras, né? E aí vai vir com a perspectiva espiritual. E a perspectiva do quê? Do que é o amor de verdade, né? É um desapego. Ou seja, se eu tô... Aí eu olho para dentro de novo. Se eu tô reclamando da pessoa que ela é ingrata, ou seja, eu tô praticamente confessando ao mesmo tempo que eu só estou fazendo alguma coisa boa para ela porque eu quero uma coisa de volta, certo? Quando eu deveria simplesmente fazer. Simplesmente fazer. Essa é a postura certa. Então, tem até um trecho aqui interessante. Até fala assim, as decepções oriundas da ingratidão, é uma outra pergunta logo depois, não serão molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe-se que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e o que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Ou seja, por mais que pareça, nossa, ele passou a vida inteira fazendo mal, né? E agora e morreu assim, né? Então, se a gente pensasse numa perspectiva de que não existe vida após a morte, não existe reencarnação, parece que Deus não é justo mesmo, né? E você vê que se a gente, dependendo da religião, se a gente acredita que Deus é justo, fica difícil raciocinar pensando que acaba agora, né? Pensando que não tem um depois. Então, ou seja, quem causou o remorso, alguém vai ficar com remorso, foi o ingrato. E se você simplesmente fez, você vai receber de volta, tá? Isso a perspectiva espírita te dá. E aí quando a gente fala de desgosto da vida, por exemplo, suicídio, não adianta eu chegar para um suicídio e falar, vale do suicídio, você vai sofrer, o negócio é ruim. Não, eu tenho que abordar a pessoa, tá, mas por que você está procurando espiritismo, por exemplo, né? Para falar de suicídio, né? O que você espera, né, se suicidando? Que tipo de sensação você tem hoje? E qual você acha que você vai ter se você suicidar, né? E a gente vem para o livro dos Espíritos, aí tem vários capítulos, e depois a gente pode falar do céu e inferno. A gente não vai dizer que exatamente todo mundo vai para o Vale dos Suicídios, porque isso não é verdade, os casos são muito diversos, mas o que a gente pode afirmar? Que o que existe muito é uma decepção de todos os que pensam que desapontamento, né? Todos pensam que vão se aliviar, se livrar de alguma coisa. Muito pelo contrário. Uma pessoa que vai se suicidar, né, praticamente 100% das vezes não é uma dor física, é uma dor emocional, certo? E quando a gente sai do corpo físico, o que sobra é o espírito, o corpo emocional.
e você fica muito mais suscetível a esse tipo de dor. Ou seja, se está doendo agora, se suicidar vai doer mais. Essa é a tendência, né? E aí tem uma outra parte que fala, inclusive, também, aqui, ó, deixa eu ver, tem uma parte que fala do suicídio, não lembro qual que é, mas é lá pela pergunta 952. Não, 961. Acho que é 960, alguma assim. Eu não lembro exatamente qual que é a pergunta, mas por aí, entre 950 e 960 e poucos. Mas pergunta se a pessoa às vezes ama muito uma pessoa, perdeu a família e se suicida esperando encontrar essas pessoas. Engano gigantesco, tá? O que a doutrina dos espíritos vem te consolar nesses dois sentidos? Existem mecanismos como centro espíritas, cartas e algumas coisas que podem de alguma forma gerar uma comunicação com essa pessoa. Essa pessoa ela não desapareceu, ela se afastou por um momento. E uma coisa que eles falam muito, uma mãe que está indo para a prisão, né, tá lá na cadeia, ela quer ficar com seu filho lá do lado para que esteja do lado dela só nessa cadeia desconfortável, ou que ele saia e ela fica lá? Porque mais ou menos essa é uma analogia que a gente pode fazer entre vida e desencarnação. A vida ela é bem mais difícil. Lá a gente é muito mais livre, pensamento mais solto, tá? Isso para quem faz o bem. E a mesma proporção para quem faz o mal do outro lado. É o que a gente vê no céu e inferno. Quando a pessoa vive uma vida digna, nossa, ela vai pro lado de lá. Tem algumas descrições de pessoas que chegam a vomitar e etc, que é um alívio absurdo. Mas para as pessoas que fazem o mal, também aí quando você vai com essa carga emotiva muito forte, também é uma tortura do lado de lá. Então, se uma pessoa viveu uma vida digna e foi embora, aguenta essa saudade, porque o suicídio com esse intento, você não vai encontrar essa pessoa e provavelmente vai demorar muito mais tempo do que se você desencarnasse naturalmente. Por quê? Porque se ele desencarnou de formas naturais, teve uma vida digna, ele provavelmente vai estar trabalhando numa colônia, continua sua caminhada. E você não. Você não vai estar localizado mentalmente, é a lei dos pesos. Você vai estar numa densidade muito maior. Ele vai estar aqui, você vai estar num umbral, em algum lugar, perdido, talvez na erraticidade, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que aconteceu. E isso demora, provavelmente você vai tomar muito mais tempo para encontrar essa pessoa do que se você estivesse aqui encarnado, continuando a sua vida, aguentando com resignação, né, o que vai te trazer só benefício da encarnação. Então, esses são alguns casos para o quê? Para a gente pensar no seguinte, que a vida, né, quantas faixas brancas cada um aqui já não pegou? Quantos instrumentos você comprou que depois não ficaram largados? Quantos cursos que a gente não começa e não termina? Então a vida ela é programada por nós mesmos do lado de lá. Então às vezes é muito dolorido e muitas vezes nós mesmos planejamos, né? Tem uma historinha lá de uma pessoa que chega lá com 2.000 páginas, vou trabalhar tudo isso aqui nessa encarnação. Ele vai reduzindo, sobra uma e essa uma ele pena para fazer, né? Porque são coisas muito profundas, né? Dá muito trabalho. Então a gente faz o planejamento do lado de lá, do mesmo jeito que a gente se inscreve no curso, que a gente começa uma terapia, começa qualquer tipo de coisa, e no meio do caminho desiste, né? A gente sem as lembranças, porque lá a gente está com a razão. Aqui, aquela razão que a gente tinha mais apurada, ela acaba ficando, né? A gente faz um planejamento, que é quando você faz um planejamento reto, aí aqui você esqueceu esse planejamento e ainda vão começar a vir as emoções, né? Putz, está incomodando demais, está doendo, não aguento mais essa mulher, não aguento mais meu filho, não aguento mais meu pai, e a gente desiste, né? E aquele relacionamento que a gente veio para curar, a gente desiste. Num caso simples, acontece muito recorrentemente, até falei da última vez para vocês, de mulheres que vão acabar engravidando de um amor antigo que ela tenha causado um mal, tenha traído ele, tem uma mágoa muito grande, e aí eles vão recriar esse amor através do amor fraternal, né? Resolver esse problema através do amor fraternal, que é a coisa mais forte que a gente tem aqui na Terra, assim, de exemplo de amor. Então, e às vezes acaba se fazendo algum tipo de, né, como é que fala, esqueci agora o termo, mas tirando o filho, né? Esqueci agora, me fugiu completamente o termo. Mas
E a gente, quando a gente vai ter esse tipo de atitude, a gente se lembra também, né? O Espiritismo também ensina que a partir do momento da concepção, o Espírito está com você. Ou seja, eu estou interrompendo uma encarnação. Tem responsabilidade. Eu vou te julgar por estar fazendo isso? Não. Eu vou te dizer, essa é a realidade. Vai para casa e pensa. Tá? Existem algumas consequências, normalmente. Tem esse caso, esse caso, esse caso. Então, no atendimento fraterno, resumindo, falaremos sobre alguns temas como esse. Eu vou te dar referências, né? Por exemplo, se a gente fizesse, né? Eu receberia você pela empatia. É uma hora de você falar. Quando você começar a falar muito dos outros, eu vou tentar te levar de volta para você. Aí a gente vai ver onde é que isso se encaixa. A gente vai fazer um enquadramento disso com a doutrina espírita. Vamos procurar no livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Esses três do Pentateuco do Kardec, tá? Esses três são os três onde você vai encontrar resposta para esse tipo de coisa. Quando a gente fala de livro dos médiuns, você está falando de parte técnica, tá? É técnica, você quer ser um médium, quer se desenvolver como médium, leia. Se não, fica mais nesses três que são mais interessantes, tá? E também a Gênese mais a criação do mundo, tem algumas coisas interessantes, mas esses três são os principais onde a gente vai desenvolver temas para isso. E aí a gente começa a ler mais, começa a ler André Luiz, começa a ler Emmanuel, começa a ler Joana de Anjos, lá do Divaldo, né? Começa a procurar esses outros apoios e a gente constrói uma base. Ó, é isso aqui que a doutrina te oferece. Agora vai lá e faz sua reflexão, tá? E aí você se empodera da resolução dos seus problemas. Basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou ler um trecho. Eu ia abrir antes de começar, tá? Eu não escolhi, mas eu estava lendo sobre isso, aí eu queria ler para me concentrar antes de começar a falar com vocês. E eu abri no capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Mais uma perspectiva espiritual, né? Coube, foi aleatório de novo. Então eu vou ler aqui para vocês. Mas, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, estão estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida, para merecer sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros que apresentam favorecidos em todos os sentidos. Tá vendo? É questionamento, né? Por quê? Né? Sem a doutrina espírita fica difícil, a gente fica revoltado. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram a vida e o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável de sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para sofrerem tanta miséria no mundo, e receberam no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem agir nem bem nem mal? É difícil de pensar assim, né? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal.
E se não fizemos o mal nessa vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Ou seja, se você acredita que Deus é bom, é difícil você não acreditar nesse raciocínio, né? O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea e, se ele não expia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece imerecida, tem, portanto, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Né? E aqui ele vai desenvolvendo diversos outros temas, ou seja, né? Voltando, né? Até eu abri assim e falei: nossa, tem tudo a ver, né? Então resolvi ler esse trecho, né? Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Ou seja, tudo tem uma razão, né? Se não é como na última palestra eu reforcei, né, que nem tudo é no passado, nem tudo é karma, porque e não é por isso, entendeu? É porque o que me afeta hoje é um estado emotivo que eu tenho agora. Então eu resolvo isso agora. Eu não fico só olhando para o passado. Eu posso sim fazer algumas terapias, regressão, porque está difícil, mas eu resolvo a minha conduta agora, né? Refletindo sobre como eu ajo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, né? E assim eu melhoro e corrijo. E fazendo caridade, porque isso se fala muito também no Evangelho, né? Que não só se paga com mal, mas você pode pagar com bem. É uma balança. E eu acredito, aí já é uma opinião pessoal, que é muito uma questão de você equilibrar sua consciência. No momento que você se equilibrar, tiver certeza que você está seguindo a lei corretamente, eu acredito que a gente chegue num equilíbrio. Isso leva muito tempo, né? Porque por mais que a gente ache, a gente fique mentindo pra gente mesmo que a gente está fazendo por isso, por aquilo, no fundo, pesa na consciência. Eu queria fazer com vocês hoje um exercício um pouco rápido. Eu vou fazer um pouco mais rápido, mas vocês podem fazer mais devagar, tá? Para instigar um pouquinho esse raciocínio de vocês. A gente começa fazendo uma meditação rápida, que eu vou guiar vocês. Aí eu quero que vocês tragam sentimentos bons, né? A gente vai fazer uma correção na nossa própria conduta. Eu quero que, quando eu guiar vocês, eu quero que vocês se percebam nesse lugar. Eu quero que vocês sintam o que vocês sentiram. Aí depois a gente vai voltar com uma proposta de mudança. E com essa proposta de mudança vai vir um sentimento bom. E esse sentimento bom a gente vai usar para elevar e vibrar. Enquanto isso a gente vai recebendo, né, o nosso passe, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pedir para vocês sentirem o passe e vocês se acalmam, tá? Baixa as ondas mentais para ir recebendo esse passe e para conseguir se perceber na situação. Eu vou pedir para vocês que sentem numa cadeira confortável. Vão fazendo respirações lentas. Eu vou pedir para vocês puxarem esse ar e vocês imaginam ele entrando pelo peito. É como uma energia que fosse se espalhando pelo corpo de vocês. Um sentimento bom, tá? E vocês vão puxar umas 2 respirações. Vai tomando conta de todo o corpo de vocês. E expire todo o estresse, toda a dor, todo o problema do seu dia, todo o cansaço. Você inspira de novo pelo coração, vai sentindo essa emoção e solta, se aliviando das tensões. Mais uma vez. Agora eu vou pedir para vocês para se concentrarem e perceber. Vocês vão recebendo do alto
No topo de suas cabeças, uma luz. Essa luz é verde. Essa luz verde vai adentrando, vai chegando lá no meio da sua cabeça, na glândula pineal. Só imagina e sente no meio da sua cabeça. Essa energia vai entrando e vem aqui para o seu frontal, logo entre os seus dois olhos ali na testa. Vai energizando esse chakra. Energiza também o laríngeo ali na garganta. Vai também energizando o cardíaco, a altura do seu coração, restabelecendo sua glândula do timo, que é responsável pela sua imunologia. Vai agora o seu chakra gástrico ali no plexo solar. Vai desfazendo essa raiva. Vai desfazendo esses maus sentimentos, esses acúmulos energéticos. Por fim, vai ali do lado esquerdo do seu corpo, ali no seu baço, o chakra esplênico. A partir desse chakra, essa energia vai se espalhando por todo o seu corpo, vai desfazendo formas, miasmas, pensamentos. Você vai relaxando. Vai sentindo esses acúmulos energéticos, esse peso do dia, essas amarras vão se desfazendo. E eu vou pedindo para que você perceba essa energia agora, que ela está em torno do seu corpo. Ela fica em movimento. Você pode sentir bem claramente nas suas mãos. Você pode sentir pelo seu rosto. Você está envolto por essa energia, esse magnetismo salutar, que vai recuperando suas energias, vai recuperando o seu equilíbrio energético. E agora eu quero que você pense em como seria um dia perfeito, mas um dia factível, no seu trabalho, com a sua família, com a pessoa que você está se relacionando. Você está lá. Que tipo de momento você tem? Que tipo de emoção esse pensamento traz? Que tipo de ação você conduz que fazem sentido com esse pensamento e com essa emoção que te fazem bem? Agora eu quero que você se coloque lá, executando aquilo que você imagina. Que às vezes você tem um bloqueio, mas agora você está pensando da forma correta, sentindo o que tem que sentir. Isso simplesmente flui. Quero que você perceba esse sentimento, esse pensamento. E agora você vai pensar em como é que foi o seu dia hoje. Pode ser ontem. Mas eu quero que você lembre bem de alguma situação parecida, onde você não pensou dessa forma, onde você não sentiu o que deveria sentir, porque você não pensou o que deveria pensar, e você agiu de forma equivocada. Eu quero que você perceba isso.
E agora a gente vai voltar para uma proposta. O que foi feito, foi feito. Como discutimos agora, a lei do progresso. Então, o que foi feito, foi feito. Não sinta culpa. Não sinta dor. E agora eu quero que você se imagine de novo na mesma situação, só que agora com a sua nova proposta. Agora você vai trazer aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, e vai viver de novo. Como é que seria se você tivesse tido os pensamentos corretos e os sentimentos corretos? Como é que você teria agido? Vivencie a situação agora. Traz esse sentimento para você. Aproveita um pouco. E agora, você vai trazer as duas mãos para o seu peito. E você vai jogar todo esse sentimento, esse pensamento, essa forma de vibrar, para aquele campo que você estava percebendo em volta de você. E vai percebendo que vai ficando mais leve. Você vai sentindo um alívio no peito. E é essa energia que a gente vai vibrar. Pelas pessoas que a gente ama, pelo nosso planeta. Então a gente vai começar a expandir essa energia por toda a sua casa. Vai tomando conta de todos os cantinhos, banheiro, sala, cozinha. Enquanto ela vai tomando conta de tudo, limpando formas, miasmas, pensamentos, essas egrégoras que vão ficando com os nossos maus pensamentos. Eu vou levantando as proteções da casa de vocês. Plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais sobem em aço em 1, 2, 3. E a gente fecha essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Água crística nas janelas. Vamos lavando essa casa com essa água crística. Vento solar vai entrando, ajudando na limpeza, na esterilização. Se tivermos encontrado qualquer irmãozinho por aí, vai ser encaminhado para os farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos agradecendo, sentindo essa gratidão. Essa gratidão é sempre, como eu gosto de falar, por alguma coisa que já aconteceu. Só de você ter vivido um momento especial na sua mente, só de a gente ter feito a limpeza da sua casa, você já agradece. E seu corpo acredita porque aconteceu. Não são só palavras. E você vai expandindo esses sentimentos bons, junto com essa gratidão, que vai tomando conta de todo o bairro, todo o seu bairro, vai se unindo com outros pontos de luz, tomando conta de toda a cidade, todo o país, se unindo a outros países, outros continentes, e a gente olha nosso globo todo iluminado. Elevados que estamos, vamos cumprimentando a Jesus Cristo, nosso mestre, todos esses mestres ascensos, Miguel Arcanjo, que cuida da nossa segurança, e vamos pedindo a eles o acompanhamento nessa vibração, nossa Mãe Maria, e vamos vibrar por todos os países. Vamos vibrar em especial por esses que estão em tensão, Estados Unidos e China. Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento, simplesmente vibrar com amor. O ódio a gente resolve com amor, os problemas a gente resolve com amor. Vamos vibrando por todos esses grandes tomadores de decisão. Não vamos pensando que é fácil. O karma é grande, o karma é coletivo. Então que seus mentores se aproximem, que essa perspectiva espiritual que a gente pretende passar com o atendimento fraterno, que ela chegue até eles,
por uma intuição, por uma pessoa da família. Vamos vibrando, principalmente pelos países também em dificuldade, por esses que a gente nem ouve notícias, pela Síria, por esses pequenos países aí, esses pequenos povoados dentro da África. Vamos vibrando por nosso país, por nossos governantes. Vamos vibrando por esses que estão em leito de hospital, por esses que fazem essa frente, médicos, enfermeiros, o pessoal que faz a limpeza, que todo dia está se expondo para deixar o ambiente mais seguro para nós. Vamos vibrando por esses que não podem parar, que cuidam de segurança, esses serviços essenciais. Vamos vibrando por esses que têm uma doença mais delicada e tem que estar no hospital na situação de pandemia, de caos, para que eles tenham resignação, para que eles sejam sustentados, amparados. Vamos vibrando por todas essas entidades que tentam fazer um trabalho de caridade nesses momentos, pelas religiosas, pelas sociais. Vamos vibrando em especial pelo farol de Ismael. Vamos mentalizando aquela casa, se levantando, voltando aos trabalhos, nós nos abraçando novamente. Vamos vibrando por todos os nossos atendidos, por todos os nossos trabalhadores. Vou vibrar aqui por alguns nomes em especial. Peço aí para que vocês mentalizem. O Carloman desencarnou. Que ele seja bem recebido do lado de lá. Ele passou por um período aí, um período que é para o nosso crescimento. Quando eu estava falando de Livro dos Espíritos, falam que a vida ela não deve ser interrompida, mesmo que a dor estiver muito grande. Se a gente tiver resignação é melhor. O Carloman passou agora por um momento desse, teve resignação, sentiu suas dores, suas aflições, mas se manteve até o fim. Com certeza vai ser muito bem recebido do lado de lá, com muito amor, com muito carinho. Tem familiares lá esperando ele, tenho certeza disso. Vamos vibrando pela Rosimari Pelossi Raposo. Ela está hospitalizada no Instituto do Câncer no estado de São Paulo. Que ela vai recebendo essas vibrações benéficas, que seu corpo vá se reequilibrando. Receba nosso passe, nosso carinho, nosso amor. Vamos vibrando pela Débora de Jesus Morgado. Quem conhece esses nomes vai mentalizando em especial, tá? Vamos vibrando pelo Giacomo Marquesi. Ele está agora com câncer no pulmão, vem numa luta grande. Que tem também essa resignação, que tem essa vontade de continuar lutando. Não se revolte. Se restabeleça, tenha mais uma oportunidade. O que é para ser, vai ser, né? E é sempre justo. Vamos vibrar para toda a família do Marquesi, que tá o tempo todo ali com ele. Já é um caso longo, um caso que se estende há um bom tempo. Que eles sejam amparados. Às vezes nossas energias parecem que acabam, mas se a gente parar e fizer uma prece, a gente recebe mais. Vamos vibrando pelo José Francisco Machado, que desencarnou ontem. Que seja bem recebido no plano espiritual. Não sei se foi ontem exatamente, mas é recente. Que seja recebido por sua família, que seja amparado, que já comece a trabalhar logo,
vai recuperando sua consciência. Vou pedindo vibração também por Denise Pavani Scuguglia. Ela está com depressão, né? Ela mora em São Caetano do Sul. Que ela encontre aí algum propósito de vida, um trabalho interessante, que ela seja bem orientada, que seu mentor se aproxime, receba nosso carinho. Vamos vibrando pela Cat Hirose de Ilane Eagle Franco. Receba nossas energias, nosso amor. Nós vamos lá cuidando desses irmãos lá no Farol de Ismael. Vão recebendo nosso ectoplasma. Seus corpos vão sendo refeitos. Crânio, pernas, costelas. Vão se alimentando, sendo paramentados em branco. Os que precisam de macas ficam deitados em macas, recebendo os atendimentos. Vão sendo encaminhados para os beneditinos, dutos de luz do farol para os beneditinos em 1, 2, 3, encaminhando esses irmãos para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, graças a Deus. Nós aqui agradecemos por mais esse momento, essa oportunidade de reconexão, essa oportunidade de refletir um pouco sobre nossa conduta no dia a dia. Que esse estado mais leve, mais suave, fique conosco. Vamos agradecendo com a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Lembrando sempre de a gente condicionou a nossa mente de diversas formas agora, né, positivas, que esses pensamentos, sentimentos, esse estado acompanhe vocês. Vocês tenham uma ótima noite de sono, tenham um ótimo fim de dia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, viu? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.